Então, cuidado, porque essa semana tem uma questão na sua vida de saúde familiar, entendeu? Então, se você for um médico, tá? Eu sei que você tem dentro de você uma sensação assim, poxa, eu sou uma pessoa muito capaz, eu lutei muito para chegar onde eu cheguei, ou eu quero ter uma situação de vida estável. E o que está faltando, né? E o que está faltando? Está faltando um controle. Olá, estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo ao canal Mística Intuitiva, sou a Alane Ramos e essa é aquela leitura especial de domingo às 18h45. Você sabe que eu, a Cigana Esmeralda, o Cigano Vladimir, estamos aqui todo domingo às 18h45 para te trazer um tema importante, para falar de algum ponto que seja interessante para você, que amplie as suas capacidades cognitivas, espirituais, porque esse canal aqui ele tem essa intenção de colocar você mais a par das suas questões espirituais. E a leitura dessa semana, ela é uma leitura que vai realmente desvendar para você fatos sobre essa semana, tá? Só que a semana que você chegar aqui, essa leitura ela vai estar valendo, porque não existe coincidência com a espiritualidade. São fatos marcantes, são resoluções, revelações que chegam para a gente na hora certa e no momento exato, para que a gente esteja realmente no lugar que a gente deve estar diante do universo. Por isso, se é revelação boa que você quer, se é fofoca quentinha que só o baralho cigano realmente pode trazer, descruza suas pernas e seus braços e vem orar e se conectar comigo, porque eu tenho certeza que você vai adorar essa leitura. Oremos. Deus Santo Soberano, eu peço a Ti e agradeço nesse momento que a força do Espírito Santo nos cubra para que a conexão com o anjo da guarda de cada pessoa que aqui está seja plena e verdadeira. Nesse momento, Deus, eu lhe imploro a força do Espírito Santo para que tenhamos uma relação de troca espiritual. Porque aquilo que eu falo para aquelas pessoas que não me estão ouvindo, também eu escuto e trago para a minha vida, independente do signo que for. Porque a gente não pode ser, igual a minha avó falava, né? Um burro quando deita e um cavalo quando levanta. A gente precisa entender que as palavras da espiritualidade também são para nós. Nós mesmos, que somos transmissores da verdade, precisamos também ouvir essas verdades, porque senão iremos nos tornar pessoas vazias, né? Aquele tipo de pessoa, faça o que eu faço. Isso daí é uma hipocrisia. Então que o Senhor nos livre dessa situação e nos coloque bem ancorados diante da nossa espiritualidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Assim seja, assim é e assim será. Eu agradeço ao anjo da guarda de vocês essa conexão, mesa aberta para essa leitura. Eu desejo desde já uma excelente semana. Vamos ver o que a espiritualidade vai trazer para você. Cigana Esmeralda, primeira questão, fato marcante nessa semana para as pessoas que me escutam. Primeiro fato. Esse aqui é o baralho da Carmencita, é o baralho que vocês já conhecem da parte da cigana, tá? Que ela me presenteou. E eu faço questão de mostrar, porque eu sou uma pessoa muito grata dos presentes que a vida me dá, tá bom? O link para você entrar em contato tá aqui na descrição do vídeo. Carta do navio. Existe uma notícia que vai chegar para você, um acontecimento, algo que estava muito longe ou estava demorando muito, que finalmente chega. Você recebe alguma coisa esse final de semana, tá? Essa semana que vai entrar. Até o final de semana que vem você vai receber uma notícia, mas aqui me fala muito de uma conclusão de situação. Pô, finalmente isso aconteceu. Finalmente comprei meu carro. Finalmente chegou o produto que eu comprei que estava preso na alfândega. Ah, finalmente a decisão do juiz saiu. Então eu estou sentindo aqui uma energia de resolução, uma energia de conclusão, do enfim conseguir. E isso também vai te causar uma despedida, porque essa carta aqui me fala de despedida. Me fala de você acenando, dando adeus e dando tchau para alguma situação nessa semana. É como se você conseguisse alguma coisa e conseguir isso desse a você poder, desse você autonomia para você se afastar
ou você encerrar uma situação difícil. Tá conseguindo entender? Tá fazendo sentido para você isso? Né? Se tá fazendo sentido, digita aqui nos comentários. Já inicio a minha semana bem. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Você não perdeu nada por esperar. Você não perdeu nada por esperar. Às vezes a gente fica... Eu sei que um assunto adiado, né? A espera decisões que vão sempre sendo adiadas, faz adoecer o coração. Nossa, isso nunca vem. Mas eis que vai vir uma coisa bendita para você. Olha, dinheiro, a entrada de dinheiro. Sabe aquela sua aposentadoria que tá para sair e não sai? Sabe aquele dinheiro que você tá esperando para receber até o dia 31 de dezembro? Vai sair agora, tá? Vai sair agora esse dinheiro. É uma semana abençoada para você. Abençoada. Agora, existe um fato chocante nisso aqui. Existe um fato chocante. Sabe o que é? É uma movimentação de distanciamento daquilo que você realmente quer ou vai deixar de querer. Tá? Então presta bem atenção em tudo isso para você chegar aonde você precisa chegar. Existem questionamentos que você precisa realmente entender para você chegar aonde você precisa chegar, tá? E aqui existe uma outra questão, tá? A carta das nuvens fala de medo. Será que é meu mesmo? Será que isso é para mim? Será que isso realmente essa conquista financeira vai deixar você um pouco assustado, tá? Talvez venha muito, como é que ela tá falando aqui? Tem que ter cuidado para que muitas pessoas não saibam dessa sua conquista financeira, porque senão você vai ficar com medo do que pode acontecer com você, tá? O fato marcante aqui da sua semana, logo no início da semana, tá? Até terça-feira, você conseguir receber uma situação que está muito presa há muito tempo, um dinheiro realmente que está retido, que vem na sua mão, ou um dinheiro inesperado. Em outubro eu recebi um dinheiro inesperado. Eu não estava contando com aquele dinheiro. E foi bem interessante. Tomara que chegue de novo, né? Que eu estou para receber um dinheiro aí que não sai de jeito nenhum, né? Mas assim, eu não estava esperando nem um pouquinho aquele dinheiro, o dinheiro caiu na minha conta e olha, resolveu a coisa abeça da minha vida, tá? Então, quando a gente está com obra, nada de dinheiro é o suficiente, né? Parece que abre um ralo assim na vida da gente e o dinheiro vai embora, né? Tô passando exatamente por isso, eu sei o que você tá passando. Eu sei porque eu tô passando exatamente por isso, né? E o pedreiro toda hora pede alguma coisa diferente. Então, essa semana existe um recebimento de um dinheiro e a conclusão de uma situação aguardada já há muito tempo, mas que você vai ficar com uma certa dúvida. Essa dúvida, vamos ver aqui com o baralho, com o tarô. Você pode estar perguntando assim, poxa, eu recebo um dinheiro e fico com dúvida? Ó, a piscada, viu? A confirmação. Dúvida de quê? Carta da justiça, ó. Você vai receber um dinheiro da justiça mesmo, tá? Roda da fortuna, 7 de paus e carta do 10 de ouros. Nossa, era uma coisa que você duvidava que você ia receber. Por isso que é bom clarificar. É uma situação que você duvidava que ia receber. Que chocante, ó. De cair o queixo. É uma semana produtiva. É uma semana produtiva na questão de dinheiro, tá? Outra coisa, vai se aproximar de você pessoas que vão ajudar você a dar uma volta por cima numa situação de carência financeira, da porta da casa para fora, tá? Então é uma resolução muito bem-vinda para você. A semana começa bem para você. Existe condições aqui, ó, que vão levar você a uma confirmação, que vão levar você a uma conexão e farão com que você realmente tenha aquilo que você quer, tá? Cigana Esmeralda, me clarifica só essa carta do navio, que agora eu fiquei... Que a carta da justiça é dinheiro preso na justiça, tá? Ou um dinheiro que alguém não pagou você injustamente, tá? A carta da força, ó. Você tá suportando isso, né? A passagem do tempo para você foi difícil. Olha, 3 de copas. Foi difícil você suportar essa situação, porque foi uma situação que mexeu até com a tua autoestima, sabe? Você, em algum momento, você ficou sem esperança. Em algum momento, você ficou sem saber o que ia ser o dia de amanhã. Você perdeu a fé. Em um determinado momento, você perdeu a fé. Você começou a desacreditar em algumas coisas a seu respeito. Foi uma sensação muito parecida com quando eu fui demitida em 2020, outubro de 2020, né?
Eu perdi totalmente o senso de quem eu era. Ali eu comecei a reconstruir minha vida. Ainda estou em processo de construção, porque era o meu trabalho. Como é que pode isso, né? Você olha pra mim e fala assim, nossa, Alane, como? Você é uma pessoa assim, assada, ajuda tanta gente no YouTube, né? Hoje, mas há 5 anos atrás, eu era o meu trabalho. Eu passei por uma torre que me ajudou a ser quem eu sou. E sucessivas torres depois foram reconstruindo minha vida. E hoje sou quem eu sou. Não sou perfeita, tá? Tenho muitos problemas familiares, problemas com as minhas filhas, problemas de trabalho, porque a gente se espiritualiza e avança, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar perfeito e a gente vai começar a fazer tudo certo e que os problemas não vão mais alcançar a gente. São escolhas que a gente tem que fazer diariamente. E aqui, essa semana, você vai ter uma resposta que vai te trazer a 9 de espadas e a carta do eremita, tá? Vai ser uma semana que vai te trazer aquela coisa assim, poxa, eu estava certa, não era eu que estava errada nessa situação, tá? Muito bom isso aqui, excelente, tá? E agora, vamos ver quais são as outras. Então, a gente já viu aqui que vai ter uma questão de dinheiro, que vai trazer uma possibilidade de avanço muito grande para você, tá? Cigana Esmeralda, e o que mais que vai acontecer nessa família, acontecer na família, ó. Vai acontecer na vida dessa pessoa. Vamos falar da vida familiar, né? Vida familiar, essa semana, fatos da vida familiar de quem está me ouvindo. Carta da Torre, tá? Você tem alguém que está internado? Carta da Cruz. Alguém que está com algum problema de saúde, ou você mesmo está indo em busca de um tratamento médico, você vai conseguir, tá? Essa semana você vai ter uma resolução kármica na sua família, que vai chocar você, tá? Que vai chocar você. Você vai ter uma notícia em questões de saúde. Uma notícia em questões de saúde, carta da Torre, mas que não vão ser notícias ruins, serão notícias boas. Olha, a carta para confirmar, tá? Se você tem algum exame médico para fazer, ou você vai visitar um médico, tá? Vá confiante, tá? Vá confiante, faça uma promessa para a Virgem Maria, né? Lírio, Virgem Maria. Você tem ancestrais que estão pensando muito em você. Você sabe que toda doença que nós temos é kármica, né? Você tem essa consciência, né? Que toda doença que nós temos é kármica. Então, a gente tem sempre que fazer uma oração quando fica doente, ter uma conexão com a espiritualidade, tá? Oração, ebó, limpeza, isso tudo não vai curar a doença física, não. O que vai curar a doença física é o médico, tá? Por isso que numa leitura particular, quando eu estou atendendo alguém, que a pessoa pergunta alguma coisa de falecimento, uma vez, é hilário, né? Mas eu vou contar isso pra vocês aqui rapidinho, tá? Uma vez eu estava colocando carta para uma menina, vocês acreditam que ela queria saber, né, se a mãe dela ia ou não desencarnar logo, para ela se ver livre do problema? A cigana falou para mim, fecha o jogo, porque eu não vou responder mais nada. As pessoas chegam a esse ponto, tá? As pessoas chegam a esse ponto. Então eu tive que dizer para ela, olha, a cigana Esmeralda não gosta de responder sobre isso, e ela pediu para eu encerrar o seu jogo, porque você está cometendo... Nossa, até esqueci a palavra que ela usou. É como se ela estivesse infringindo algum tipo de lei universal. Porque essas questões de desencarne, de nascimento, gente, isso tem um peso espiritual muito grande, entendeu? Aí ela falando, porque minha vida conjugal já está desmantelada, minha filha não pode ter uma vida de uma criança normal, entendeu? E a gente sabe que eu sei que ela vai desencarnar, então eu queria saber quando. Aí a cigana Esmeralda falou, não, você tem que cuidar da sua mãe. Você não tem que saber quando que ela vai desencarnar, você tem que continuar cuidando da sua mãe, porque a sua mãe cuidou de você até o último momento, né? Porque a mãe não abandona um filho. A mãe e o pai têm uma responsabilidade com o filho até uma certa idade. Depois de uma certa idade, os filhos têm que sair do ninho, eles têm que viver a vida deles, né? Então, assim, isso aí era crueldade, né?
Eu tenho também colocado muita carta com pessoas com filhos problemáticos do tipo assim, a minha mãe e meu pai desencarnou e eu tenho um irmão de 50, 60 e poucos anos que não trabalha, que nunca fez nada da vida, é dependente químico, e agora o que eu faço? Porque minha mãe que sustentava, meu pai que sustentava, eles desencarnaram, eu faço o quê? Então cuidado, porque essa semana tem uma questão na sua vida de saúde familiar, entendeu? Então se você for um médico e disser assim, olha, você precisa mudar o teu estilo de vida, mude. Eu sei que é muito difícil porque eu estou nesse processo. Entendeu? Tô nesse processo, não tem vergonha nenhuma de falar. Tô nesse processo, entendeu? Porque eu fiz um exame, que lá na minha família todo mundo fica totoca, né? Todo mundo tem Alzheimer. Aí fui fazer um exame que o médico me passou. Olha, é melhor você fazer esse exame. Eu fiz. Acusou o gene do Alzheimer, né? Aí ele falou, ó, na fase que você tem pequenos esquecimentos, né? Já é um sintoma, mas tá muito, muito pouco. Então é estilo de vida. Aí tô fazendo tudo que eu não gosto, pilates, caminhando, fazendo a dieta específica, eu não vou falar qual é a dieta aqui, porque eu não quero influenciar ninguém, entendeu? Mas fazer pilates e caminhar eu quero sim, porque é bom para a saúde. Faça, inicie essa semana já fazendo uma caminhada, tá? E mudando minha alimentação, que teve que ser mais verdura, mais coisas assim, saudáveis, né? Não posso tomar aquela cervejinha gelada, quem nunca, né? Quem é que não gosta nesse calor de 40 graus do Rio de Janeiro? Então, meu bem, fique atento porque essa semana, se você for ao médico e disser assim, olha, você precisa estabelecer um novo padrão, uma mudança nos seus hábitos de vida, faça. Porque ele tá te trazendo a prescrição justamente para a questão da sua maturidade, porque a carta do lírio me fala também de maturidade, me fala de expansão. Então, a sua semana, você vai ter uma resolução, tá? Se você não tem nenhum exame, nenhuma consulta médica marcada, cuidado com acidente dentro de casa, cuidado com acidente dentro de casa, cuidado com acidente na escola, tá? Isso está no seu caminho essa semana. Lembrando que essa leitura ela é válida para a semana que você assistir, porque se chegou para você não é bom. O acaso não existe, tá? Então a espiritualidade está trazendo para você uma vitória. E olha aqui uma coisa interessante, ó. Carta da cruz, a carta do navio. Essa carta me fala de uma vitória sobre uma questão que você luta há muito tempo, confirmando exatamente essa questão. E a carta do peixe com a carta do lírio, a carta do lírio me falando sobre uma abundância de uma questão relacionada à sua maturidade e relacionada a uma paz. Você vai chegar no final da semana com paz, com uma sensação de eu conseguir. Essa semana que foi uma semana muito boa para mim, uma semana em que eu consegui realizar muitas coisas. Eu sei que você está vivendo um conflito, o corre tá brabo. Eu sei que o corre tá brabo, né? Eu tenho uma colega de trabalho que fala isso. Olha, eu estou num corre danado. A gente tem que atualizar o vocabulário da gente, né? Então, assim, presta bem atenção, tá? Porque você vai chegar no final da semana assim satisfeito, tá? Muito satisfeito. Essa carta da cruz com a carta da carta me fala de diagnóstico. Enfim, encontrei um diagnóstico. Enfim, encontrei uma resolução, tá? Então, conte com isso que você vai conquistar as coisas com mais facilidade. Existem facilidades aqui sendo resolvidas para você. Outra coisa, a gente já viu seu dinheiro, já viu sua saúde, sua família, né? Agora vamos ver o seu trabalho, como é que o seu trabalho fica essa semana, tá? E ainda tem uma outra coisa que a gente vai ver aqui que também é importante. Então não saia dessa leitura, tá? Se essa parte da saúde ressoou com você, digita nos comentários, eu me curo. Joga para o universo aquilo que você quer, o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Cigana Esmeralda, me fala da questão profissional essa semana. Se você for aposentado, as suas questões profissionais estão relacionadas àquilo que você desenvolve hoje. Alane, eu só leio um livro. Está relacionado ao que você desenvolve hoje,
tá? Cigana Esmeralda. E eu duvido que você só lê um livro, né? Quem se conecta com o meu canal é muito ativo, apesar da idade. Cigana Esmeralda, vida profissional. Semana vai ser uma semana vai te chocar de bênçãos, né? Carta do Jardim. Você vai ter uma reunião bem sucedida, né? Carta da mulher. Olha, você vai ser destaque. Você tem a ambição de ser o profissional do mês? Tá lá naquela plaquinha? Você tem essa possibilidade, ó. Carta do caminho e carta do anel. Você vai ter um destaque, você vai ter um novo contrato de trabalho, onde você vai ter que escolher, vai ter que tomar algumas decisões. Talvez você aplicou aí para mais de um trabalho, né? Aí iniciou, pegou aquele que apareceu porque estava precisando e agora vai surgir uma boa oportunidade. Eu nunca vi uma leitura assim tão boa para uma semana. Tem muito tempo que eu não faço uma leitura assim, para abrir, sem tema específico, para falar só das questões de semana. E estou sendo feliz, né? Nós estamos sendo felizes aqui. Porque aqui está sendo falado o quê? Que surge um novo contrato. Essa mulher pode ser você, se você é uma mulher, ou pode ser uma mulher que vai realmente aparecer no seu caminho para ajudar, oferecer você um contrato novo, para tirar você de uma situação aqui, ó. Um contrato novo que leva você justamente a ter um ganho financeiro que vai tirar você daquela questão das dúvidas, né? Então, assim, eu vejo sucesso financeiro para você essa semana também. E veja um sucesso financeiro de acordo com as suas decisões e opiniões. Então, em maneira nenhuma, a dúvida ela é a ferrugem da fé. Tá? Carta das nuvens, a carta dos caminhos, tá? Não fique em dúvida, tome uma decisão e vai. Bata o pé, seja firme e vá. Vá na direção daquilo que você realmente quer, naquilo que você realmente decidiu fazer da sua vida, tá? Eu sei que você tem dentro de você uma sensação assim, poxa, eu sou uma pessoa muito capaz, eu lutei muito para chegar onde eu cheguei, eu tenho uma situação de vida estável, eu quero ter uma situação de vida estável. E o que, né? E o que está faltando? Está faltando, tá? Ou um contrato de trabalho, propriamente dito, alguém que reconheça o seu valor. Por isso, por mais que as pessoas digam assim, nossa, você está trocando de emprego toda hora, daqui a pouco você não vai ter um currículo bom. Não tem problema. Faça isso de uma forma estruturada, para você saber exatamente onde você precisa chegar, porque você precisa deslanchar nessa sua carreira, tá? Você sabe que eu iniciei minha vida profissional muito cedo, né? Eu tinha 15 anos, eu iniciei como aprendiz de costureira numa confecção aqui grande, que trabalhava com importação, Manufatura Rio, na antiga Avenida Suburbana, que agora é Dom Helder Câmara, né? Então, ali eu tinha um contrato com o Senai, e se eu ficasse 2 anos, eu ia levar 2 anos para ser costureira profissional, né? Aí, o que eu fiz? Com 6 meses, só que a gente aprendia a costurar. Com 6 meses, eu já montava uma peça inteira, inclusive trabalhava na máquina de braço. Aí, eu ganhava meio salário mínimo. Aí, fiz um teste de acabadeira numa outra confecção em Copacabana, gaúcha, biquínis. Passei. Em 6 meses, o que eu ia levar 2 anos para conseguir, eu ia levar 1 ano para conseguir, eu consegui com 6 meses. Porque a minha carteira só ia ser assinada como auxiliar de costura com 1 ano de casa. A minha audácia fez eu encurtar 6 meses nesse processo. Tá, aí minha carteira foi assinada como aprendiz de costureira, eu trabalhei 3 meses, arrumei um emprego na antiga Nexus que tinha aqui, né, no Jardim Boiúna. Minha mãe falando no meu ouvido, não sei o que, você está mudando de emprego toda hora, daqui a pouco ninguém vai contratar você. Sentei na máquina, montei lá as coisas, assinaram minha carteira como auxiliar de costureira, 1 ano e meio. Em 9 meses eu consegui quase o salário da costureira profissional. Aí eu saí de lá com 1 ano e pouco, arrumei um outro emprego que assinaram minha carteira como costureira profissional. Então, em 1 ano e 6, em 1 ano e 1 mês, mais ou menos, em 13 meses, né, o número 13, é sabedoria ou morte, número 13, né? Transformação profunda.
Então, em 13 meses, eu comecei a ganhar o que eu levaria 24 meses para ganhar, tá? Então, existe aqui uma... Não tô te contando essa história só para ficar falando da minha vida, não é isso. O que eu tô te contando é que você precisa tomar ações e atitudes para mudar a sua vida profissional, tá? Porque você pode encurtar o tempo. Você, que eu tô falando aqui com você, é você mesmo. Você pode tomar ações decisivas para encurtar justamente o tempo de você conseguir as coisas que você quer, tá? Então, seja esperto, audacioso, né? Calcule os riscos, mas não permita que o medo de perder tire a sua vontade de ganhar, tá? Agora a gente vai ver uma parte muito importante, sua vida amorosa. Como é que fica a sua vida amorosa? Ah, não sai do vídeo não, fica aí. Você tá solteiro? Fica aí. Porque quem sabe você vai ouvir aqui alguma coisa que vai ajudar você a conquistar a sua pessoa aí amada. Você tá casado e tá chateado com a pessoa? Calma, as coisas vão se resolver, tá? Mas o importante é que essas energias, elas vão trazer para você uma mensagem que vai valer a pena e vai mudar a sua vida, tá? Por isso já digita aqui nos comentários, eu quero mudar a minha vida. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Vida amorosa para essa semana. Vida amorosa para essa semana. Carta da estrela. Olha, quem vai brilhar vai ser você. Carta da lua, uma carta que me fala de romance, que me fala de namoro, tá? Carta do chicote e carta do caixão. Olha, é o fim de uma ilusão. Aqui você está consciente que você tem que tomar uma atitude. Você está solteiro e quer alguém? Não, eu quero arrumar alguém. Eu quero arrumar alguém. Então, sai de dentro dessa caixinha. Rompa esses limites, entendeu? Saia da caixinha e rompa os limites, para que você possa entender exatamente onde você precisa chegar. E aí você vai fazer diferença. E tem alguma situação que se tornou abusiva na sua vida, está na hora de você realmente cortar isso, para você seguir adiante. Então é uma semana que na vida amorosa você tem que tomar decisões, que a carta do chicote, que a carta do caixão me fala de tomar decisões para botar os pingos nos is e finalizar aquilo que está te incomodando. Seja uma solteirice, seja um relacionamento tóxico, seja esse distanciamento que está entre vocês, isso precisa ser encerrado para você chegar aonde você precisa chegar. E a resolução da sua vida é se expandir de uma forma em que as coisas realmente possam ter probabilidade de ter sucesso, tá bom? Meu amor, eu vou tirar aqui, sabe o quê? Um conselho com relação de como você deve aplicar isso aqui, tá? Cigana Esmeralda, como é que eles devem aplicar isso aqui no geral da vida deles essa semana? Para quando aquele momento que ele estiver assim desanimado, né? Você achando que nada disso vai se resolver. Porque quando a gente sabe que coisas boas vão acontecer, dá uma ansiedade, né? Mas nesse momento que você achar assim que aquela leitura não foi para mim, pensa, tá? Pensa nisso aqui, que isso aqui vai fazer toda a diferença para você. Ó, a carta da estrela de novo. Tá mostrando que a espiritualidade vai te trazer. Carta da lua. Me fala daquela sua conexão com a espiritualidade, mas também me fala daquele estado de depressão em que você fica, poxa, mais uma semana e nada aconteceu. Ó, carta do Pajem de Copas com a carta do 2 de Espadas, tá? Que vença o melhor. E o que chega ao final, muitas vezes, não é aquele que corre mais rápido, é aquele que não desiste de correr. Então, a carta do 2 de Espadas me fala para você não basear as suas emoções não basear as suas decisões nas suas emoções. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque o medo, para mim, é algo paralisante. Eu me paraliso quando eu fico com medo de alguma coisa. Aí eu me forço para chegar adiante. Eu não tenho medo de trabalho, eu tenho medo de diversão. Se alguém me chamar para me distrair, para sair, eu até digo assim, não, eu vou. Aí depois na hora, no dia, eu vou arrumar uma desculpa para não ir. Isso é autossabotagem. Então como eu já sei disso, o que eu faço?
Eu só não vou se eu estiver passando mal, né? Então, você precisa realmente entender as coisas, tá? Por quê? Porque o que acontece? Um assunto, quando é muito adiado, faz adoecer o coração. Então, a gente precisa de alegria. E não existe coisa mais forte para fazer a gente realmente, como é que se fala? O tempo passar mais rápido do que estar envolvido. Então, se a sua vida está muito parada, o tempo está demorando muito a passar, ou você está com muita ansiedade com relação às coisas do seu futuro, comece a desenvolver atividades para que você possa realmente ter as coisas do jeito que precisa ser, tá bom? Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Ou Pichá. Uma feliz semana para você.